Olá meus amigos amistas, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Ferreira, bem-vindo para mais um vídeo. Eu vou mostrar esse teminho para vocês aqui, ele é bem interessante. O que acontece? Se você reparar, nós temos aqui 4 peças brancas, G1, F2, E3, F4, contra 4 peças pretas, C5, F6 e G5, H6, certo? E nessa situação, o que seria um tema para a gente poder soltar essa situação de bloqueio das brancas? Veja que aqui ele tem esse triângulo, essa posição aqui, ó, que vem de A3 até B8 aqui. E para a gente soltar isso aqui, quando tem essa peça de F4, é esse E3 no caso aqui, D4. Onde se ele toma um B4 para D6, a gente toma D4 B6. Minto, né? Estou invertendo as cores aqui. Se ele toma G5, E3, a gente toma de D4 para B6. Ele vai sair para dama. E cada um tem sua dama aí, vai resultar no empate, né? Acredito eu. Se ele toma com F4 D6, minto, ele está tomando com C5 E3, aí a gente toma com F4 D2, e aí fica em situação de empate também, né? A gente conseguiu aliviar a pressão que a gente tinha. Então, partindo desse tema aqui, dessa ideia apresentada, eu vou para um exemplo para vocês aqui, ó, essa posição. Uma posição de meio de jogo. E aí a gente vê aquela mesma estrutura. A gente vê ali, ó, a peça preta ali em H6, G5, H4. E as brancas aqui tem F4, E3, F2 e G1 também, além das outras peças no tabuleiro. E as peças pretas aqui tem C5 também, né? E aqui a gente vê que a gente tem essa possibilidade de soltar essa estrutura, que pode vir a formar o cavalo aqui, né? É o formato do cavalo, se a gente jogasse H2 aqui nessa situação. Enfim. E qual que é a diferença entre essa posição e essa posição? Veja que a única diferença é que as pretas nessa posição estão em G7 e nessa posição nova aqui elas estão em F6. Qual que seria a grande diferença aqui? É que nesse primeiro posicionamento, a gente poderia fazer essa soltura. A gente poderia jogar E3, D4. Nessa segunda posição, a gente não pode jogar E3, D4. Por quê? Vamos ver a primeira posição. Uma peça lá em G7. A gente jogando E3, D4, se ele toma com C5, a gente toma para trás, fica igualado o jogo, ou talvez até melhor, porque essas 3 Marias sem o cavalo aqui perde um pouco a força, né? Mas se ele toma com G5, a gente toma lá em B6, ele vai fazer a montada aqui B8 a 7, a gente toma uma e ele pega 2. E aí a gente vai recuperar a peça. Certo? Essa é a ideia do tema. A gente recupera essa peça de E3 aqui montando com E1 F2. Agora veja a grande diferença nesse ponto aqui para essa outra posição. Se ele toma com C5, a gente toma para trás, mesma ideia de ponto, de tema. Mas se ele toma com G5 e a gente toma lá, em B6, ele não vai montar um B8 a 7, que seria a mesma ideia, né? A gente toma com F2, ele toma 2 e a gente monta em um F2. Aqui a gente não pode nem montar em um F2, na verdade. Também porque ele está vindo aqui, a gente toma e ele dá 1 por 2. Enfim. Mas a ideia desse tema de tomar aqui seria já o contragolpe, o golpe de costa, né? Rabo de arraia, sei lá qual é o nome. Porque olha esse tema. Aqui ele não tem, a peça está em G7. Já aqui ela está em F6, então ele tem esse tempo de jogar em G5. Você toma e ele dá 1 por 3. Então veja, por mais que nessa determinada posição de exemplo aqui, quando joga, se ele toma, você toma, e ele montasse e já ganha por causa dessa peça, né? A gente tem essa ideia que eu queria passar para vocês, esse golpe de costas aqui, né? Aí você toma e ele pega voltando. Isso é interessante. E isso se dá por causa dessa peça em F6. Então o cuidado que vocês têm que ter quando ele tiver essas 3 Marias e essa peça em F6, para vocês poderem soltar isso aqui, vocês têm que tomar cuidado nesse posicionamento.
O que acontece? Nessa posição estava em G7 e nessa posição em F6. Nessa posição pode soltar. É lógico que teria que analisar até o final certinho, né? Nessa posição já não pode soltar, por causa daquele golpe de costas. Entende? E aí veja, nessa situação, imagine que a gente não tem. Se você não tiver a peça de H2, aí pronto, já elimina qualquer ideia. Por exemplo, eu vou tirar a peça de B8 e a peça de H2. E aqui você poderia soltar normalmente. Por quê? Porque mesmo que ele tomasse com essa, com G5 e você toma para B6, ele não consegue fazer o golpe porque não tem H2. Então, a grande diferença, vocês têm que tomar um cuidado nesse posicionamento desse triângulo para soltar, é se você tem a peça de H2 e se ele está na casa de F6. São dois pontos importantíssimos nesse ponto aqui. Então, quando você estiver na situação para você fazer essa soltura, você tem que observar se você tem a peça de H2 ou não. Se você tiver a peça de H2, se ele está em F6 ou não. É um dos pontos, fora a contagem normal do jogo, né? E é isso, pessoal. Queria passar essa ideia. Foi um vídeo, espero que tenha sido rápido, né? Porque a ideia é simples, né? E eu acho que é de grande valia. E até a próxima. Valeu, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com os amigos.